Olá, tudo bem com você? Eu sou Ivan Lima e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Antes de mais nada, quero salientar que não estamos fazendo uma apologia e nem pretendemos defender o uso de qualquer substância ilícita. Combinado? Nosso intuito é sempre trazer informação, seja de interesse histórico como este, seja apenas entreter. Dito isso, vamos ao conteúdo. Originária do Afeganistão, ela possui uma história que remonta ao ano 2700 a.C. Na mitologia budista, a cannabis era um dos alimentos preferidos de Shiva. Por isso, tomar a bebida feita da planta, ou bhang, é uma forma de se aproximar da divindade. Em 2019, pesquisadores descobriram covas em parte da Rota da Seda, na China, que datam de 2.500 anos atrás. Em algumas delas, foram encontrados artefatos contendo resquícios da erva sagrada, incluindo mortalhas feitas do cânhamo. Como podemos perceber, a planta faz parte da existência humana há milhares de anos, devido à sua versatilidade. Sim, afinal, pode ser usada tanto na indústria têxtil como também na farmacologia, na indústria de celulose, no entretenimento de algumas pessoas, entre outros produtos de uso convencional. Acredita-se que ela se espalhou por várias outras partes do mundo a partir de navios mercantes e por comerciantes da seda chinesa. Seu cultivo teve início na Índia e se expandiu para a Mesopotâmia, Oriente Médio, Ásia, Europa e África. E àquela altura, sua múltipla utilidade já era conhecida. O uso recreativo, no entanto, era restrito, principalmente na Europa. Há indícios de que a primeira Bíblia impressa pelo alemão Johannes Gutenberg tinha sido feita em papel de cânhamo. A história nos conta também que, na Idade Média, ela teve seu uso proibido nos medicamentos convencionais, porque as chamadas bruxas utilizavam o cânhamo em suas receitas mágicas. Santa Inquisição. Já no século XIX, durante a Belle Époque francesa, a maconha foi amplamente usada como remédio para sanar as dores, dilatar os brônquios, acabar com prisão de ventre, reumatismo, cólica menstrual, dor de ouvido e até malária. Como recreação, tornou-se moda entre os artistas e escritores franceses, como Delacroix, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Honoré Balzac, entre outros. Mas como ela chegou às Américas e especialmente ao Brasil, e o que tornou seu uso amplamente proibido nas terras tupiniquins? E mais, por que foi liberada por aqui no século XIX e depois novamente proibida? A introdução do cânhamo na América do Sul se deu com a vinda das caravelas e naus, tanto espanholas como portuguesas, no caso do Brasil. Curiosamente, as velas e as cordas utilizadas nas embarcações eram feitas de cânhamo, por ser muito rico em fibras de alta qualidade e resistência. Até mesmo o vestuário dos portugueses tinha origem canábica. Em parte, quem trouxe a planta e as sementes foram os próprios marinheiros. Porém, os africanos também trouxeram muitas sementes escondidas em suas tangas e dentro de pequenos bonecos de candomblé, a fim de usar a planta em seus rituais. Os marinheiros espanhóis levaram a cultura para o lado do Pacífico, para países como Chile, Bolívia, Uruguai. No Brasil, foram principalmente os escravos africanos e marinheiros portugueses que desembarcaram as sementes e os brotos. Portanto, é certo afirmar que já nos primeiros dias de vida da ilha de Veracruz, que foi o primeiro nome dado ao Brasil, o cânhamo começou a florescer por aqui, contudo, com fins ritualísticos e medicinais. Segundo Pio Corrêa, por volta de 1549, foi que seu uso passou a ser recreativo, quando escravizados angolanos chegaram. Nesse período, não parava de chegar europeus nas terras dos tupis, que ensinaram novos valores aos nativos e a outros recém-chegados.
Enquanto o cânhamo, a planta macho, era utilizado na fabricação de tecidos por conter um nível muito baixo de THC, a maconha ou a cannabis sativa era empregada nos cultos sagrados e também como meio de alterar a consciência, devido à concentração do THC ser maior na planta fêmea. Não demorou muito para que a erva sagrada caísse no gosto dos indígenas que aqui viviam. No entanto, eles já fumavam seu cachimbo da paz com o uso de tabaco e pitum. A partir do momento que conheceram a erva africana, não só passaram a usá-la, como também a cultivá-la. O cânhamo, por outro lado, chegou a ser quase um monopólio estatal em terras brasileiras. Em 1783, o Império Português instituiu no Brasil a Real Feitoria do Linho Cânhamo, ou RFLC, que foi uma iniciativa oficial para o cultivo de cânhamo no país, devido à demanda da indústria têxtil e produtos à base de fibras vegetais. O interesse pelo produto foi tanto que a coroa portuguesa financiou o plantio e também a construção de hortos para melhor adaptação climática nos estados do Pará, Amazonas, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os produtos à base de cânhamo possuem muito mais qualidade e resistência do que os de algodão. Mas então, por que seu cultivo foi amplamente proibido, não só no Brasil, como em boa parte do mundo? Segundo alguns historiadores, o uso indiscriminado passou a ser uma constante, especialmente entre os escravos, índios e marinheiros no Brasil. A maconha passou a ser vista de forma pejorativa, já que seus usuários pertenciam a classes mais baixas da sociedade. Ora, afinal, as discriminações raciais e social, infelizmente, sempre existiram e ainda existem, mas naqueles séculos eram exageradamente explícitas. No ano de 1830, estabeleceu-se a primeira proibição oficial da maconha no Brasil. Segundo o Código Penal do Rio de Janeiro, capital do país na época, quem fazia uso do fumo de Angola eram os escravos, desvalidos e marginais. Podemos concluir que a proibição se deu especialmente por puro preconceito, não contra a planta, mas contra quem fazia uso dela como meio de recreação ritualístico e terapêutico. No entanto, não eram só essas pessoas que faziam uso dela. Gente da classe alta também fazia, porém de forma mais sorrateira. Mas quando era descoberto, corria o risco de passar 3 noites na cadeia, a não ser que fosse filho de alguém importante da coroa. Segundo historiadores, Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, também fazia uso da erva, só que geralmente em forma de chá. De carona, o próprio cânhamo deixou de ser produzido, não só aqui como também em outros países, que pegaram a visão brasileira e a adaptaram em suas leis. Mesmo assim, até por volta de 1880, era possível encontrar nos folhetins publicidade relacionada à maconha no Brasil. Os cigarros índios, como eram chamados, eram indicados contra diversos problemas. Nosso país é considerado um dos pioneiros na proibição da maconha na maior parte do planeta, desde a segunda década do século XX. Isso porque, em 1924, durante a Liga das Nações, que ocorreu em Genebra, na Suíça, quando queriam achar soluções para os problemas que o ópio gerava, um representante brasileiro, Pedro José de Oliveira Pernambucano Filho, levou à mesa da conferência a campanha mundial contra a maconha, dizendo que a planta era tão viciante e perniciosa quanto o ópio. Um tanto estranho foi o fato de que ele mesmo, na conferência anterior, de 1923, teria dito que a dependência de ordem física nunca se verifica nos indivíduos que se servem da maconha. Palavras dele. E continua. Em centenas de observações clínicas que fizemos desde 1915, não há uma só referência de morte ou abstinência exaustiva
em pessoas submetidas à privação desse elemento intoxicante. Mais uma vez, pesou a balança o elemento preconceito, justamente pela erva ter sido usada nas primeiras ocorrências por escravos índios e pessoas consideradas de classe baixa entre as sociedades. Então, a partir de 1930, o Brasil foi cada vez mais se tornando severo no combate ao cultivo e ao uso da maconha. Tanto que, além do consumo, foi proibido qualquer produto de origem canábica no país. Os jornais dos anos 30, que antes faziam merchan dos produtos à base de maconha, passaram a publicar artigos que criminalizavam tal uso e as pessoas que a utilizavam. Eles conseguiram colocar na cabeça do seu público que a maconha era a droga dos marginais. E como a sociedade daquela época acreditava mais nas notícias dos jornais do que nelas próprias, não foi difícil e nem demorado convencer a população de que maconha faz mal à saúde e deve ser proibida no país. Além disso, com o processo de urbanização de muitas cidades brasileiras, estrangeiros eram vistos como fontes de problemas sanitários. Instituições específicas dentro do governo foram criadas a fim de resolver esse tipo de situação, bem como monitorar, controlar e coibir qualquer prática considerada fora da lei, entre elas o cultivo e o uso da erva. Tudo que fosse prática de origem africana ou indígena também entrou na proibição. Um movimento iniciado nos anos 60 quase conseguiu fazer com que as drogas, especialmente a maconha, fossem aceitas de certa forma. Os hippies vieram com ideais de liberdade, inclusive em relação ao sexo. Todavia, no final, devido ao abuso de seus próprios ideais, acabaram sendo taxados como libertinos e libertários, e não libertadores. Hoje, o uso da maconha continua sendo proibido no Brasil, mesmo que aos poucos o conhecimento chegue à população. As leis brasileiras não permitem o uso recreativo, como já é permitido em países como os Estados Unidos, Canadá, Uruguai, Holanda, Portugal, Inglaterra e outros mais desenvolvidos. Aqui, por enquanto, a lei ficou mais branda em relação aos usuários. Portar e usar ainda é crime e pode levar a pessoa à delegacia, onde ela será registrada como usuário. Porém, alguma coisa mudou, até mesmo com a permissão da CBD, ou canabidiol, que é a substância extraída da cannabis para fins terapêuticos. O assunto gera polêmica e não para de ser discutido entre aqueles que fazem e discutem as leis. O tabu, bem, esse durará enquanto as notícias negativas acerca de determinado assunto fizerem parte das mídias, que deveriam difundir o conhecimento e a informação de qualidade. Por hoje é só. Se gostou, deixe um like, compartilhe o vídeo e opine. Aqui você é livre para pensar. Um abraço e até a próxima. Tchau!